Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o foco é direto: ontologias. Nossas fontes mais recentes ali de 2022 para cá até 2025 indicam que elas são, assim, peça-chave para a inteligência artificial, para a IA entender o mundo de um jeito mais organizado. Exatamente. Pensa numa ontologia como um mapa mesmo, um mapa formal do conhecimento. Ela não só lista os conceitos importantes de uma área, mas define as características deles, como eles se conectam, sabe? É tipo a espinha dorsal semântica. Ajuda a ir além do dado bruto e pegar o significado real. Certo. E a nossa missão aqui hoje é entender por que essa tecnologia, por que ela ganhou tanto destaque justamente agora. Especialmente com essa explosão dos grafos de conhecimento, os KGs e, claro, os modelos de linguagem grandes, os LLMs, que, bom, estão por toda parte. O ponto central, eu diria, é o contexto. As ontologias ajudam as máquinas a entender o contexto onde a informação aparece, né? Isso é vital para lidar com aqueles problemas chatinhos, tipo as alucinações dos LLMs. Ah, sim. Aquelas respostas que são super bem, mas... Mas estão erradas ou completamente fora de contexto. Pois é, Exato. a ontologia ajuda a ancorar isso. Ok. Vamos abrir essa caixa, então. Para dessa estrutura toda, essa semântica, as ontologias usam uns blocos de construção, né? Quais são eles? Isso. Temos alguns componentes-chave. Primeiro, as classes. São as categorias gerais, tipo veículo ou medicamento. As gavetas grandes. Exato. Aí vem os indivíduos, que são os exemplos concretos dentro dessas classes. Um Fiat Pulse específico ou a dipirona 500 miligramas, por exemplo. Tá. Depois, as propriedades. Elas descrevem as características tipo tem portas para um carro ou o princípio ativo para um remédio. E também as relações entre eles, como dirigido por ou contraindicado para. E você mencionou algo sobre regras, axiomas. Como funcionam? Ah, os axiomas. Eles são cruciais para o raciocínio da IA. Pensa neles como regras fundamentais daquele domínio específico. Coisas que são sempre verdade ali, tipo todo cachorro é um mamífero. Ou uma regra de relação. Se X é casado com Y, então Y é casado com X. Entendi. A IA usa isso para deduzir coisas novas. Exatamente. Para inferir conhecimento novo a partir do que já está lá. E claro, temos as hierarquias também, que organizam as classes, né? Como o SUV é um tipo de carro, que por sua vez é um tipo de veículo. Certo. Agora, uma dúvida comum. Grafos de conhecimento, os KGs. Muita gente ouve falar. Qual a diferença para ontologia? Parecem mapear relações também. Ótima pergunta. É super comum confundir. Olha, a ontologia é o esquema. É a gramática, as regras do jogo, digamos assim. O blueprint. Isso, perfeito. Já o grafo de conhecimento, o KG, são os dados concretos. São as informações específicas que estão organizadas seguindo essa gramática. São as instâncias, os fatos reais. Usando uma analogia, ontologia são as regras do xadrez. O KG é uma partida específica sendo jogada naquele momento. Faz sentido. Um é a regra, o outro é o jogo acontecendo. Exato. E eles trabalham juntos, né? Em buscas na web, assistentes virtuais, é uma dupla fundamental. E na prática, como essa dupla tá turbinando a IA agora, nesse período mais recente que a gente está olhando de 2022 para cá? Ah, o impacto é enorme. Primeiro, melhora muito o processamento de linguagem natural, o NLP. Como as máquinas entendem a gente, né? Texto e fala. Isso permite uma interpretação mais profunda, com mais contexto. Também habilita um raciocínio lógico mais robusto na IA. E é super importante para a IA explicável, a XAI, para a gente entender por que a IA tomou uma decisão e não só aceitar. Ah, a transparência. Fundamental. Com certeza. E facilita a interoperabilidade, ou seja, fazer diferentes sistemas e fontes de dados conversarem entre si usando um vocabulário comum definido pela ontologia. E a relação com os LLMs que você mencionou antes parece ser um ponto quente agora. Como funciona essa interação? Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. É uma via de mão dupla, sabe? E com uma projeção bem forte para 2025. Por um lado, você pode integrar ontologias na memória dos LLMs. Para quê?
para dar mais base para eles. Exato. Para torná-los mais precisos, mais factuais, menos propensos a inventar coisas, as tais alucinações, especialmente em áreas bem específicas, como medicina ou direito. Entendi. Ancora o LLM no conhecimento estruturado. Perfeito. E por outro lado, os próprios LLMs estão começando a ajudar a criar ontologias. Ah, é? Como assim? Eles podem gerar rascunhos, sabe? Em formatos padrão como OWL, que é a Web Ontology Language. Isso acelera demais um processo que antes era super manual, complexo, demorado. Uau, então um ajuda o outro a melhorar. Exatamente, uma sinergia bem poderosa que está se desenvolvendo agora. E as fontes que a gente viu trazem um exemplo concreto disso, né? A tal da Artificial Intelligence Ontology, a I.O. O que ela é? A I.O. é um ótimo exemplo recente. Foi desenvolvida, e olha que interessante, com a ajuda de LLMs para tentar padronizar os conceitos da própria área de inteligência artificial. Padronizar a IA usando ferramentas da IA. Pois é, e o curioso é que ela inclui formalmente conceitos como viés, sabe? Dentro da ontologia da IA. Isso mostra uma busca por estruturar até os aspectos mais complexos e éticos do campo. Muito interessante. E para que todo esse esforço de criar e usar ontologias funcione bem, em larga escala, o que o pessoal está recomendando como boas práticas? Olha, uma coisa que ganhou muita força é aplicar os princípios FAIR às próprias ontologias. FAIR. O que significa? FAIR é um acrônimo: Findable, Accessible, Interoperable e Reusable. Originalmente era para dados, mas agora estão aplicando para as ontologias também. Ah, para facilitar o reuso e a colaboração, imagino. Exatamente. A ideia é que seja fácil achar uma ontologia que você precisa, acessar, combinar com outras e reutilizar. Evita que cada um reinvente a roda, né? Promove a colaboração científica e tecnológica. Bom, então, resumindo o que a gente viu, as ontologias dão a estrutura, o significado explícito que a IA precisa para entender o contexto das coisas. Elas não são a mesma coisa que grafos de conhecimento, mas trabalham super bem junto com eles. Isso, o esquema e os dados. E agora elas estão numa relação cada vez mais próxima com os LLMs. Uma ajuda a melhorar a outra. Perfeito. É essa dinâmica atual e a que se projeta para os próximos anos. Ótimo. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão final. As fontes mostram as ontologias muito focadas em mapear o conhecimento que já está estabelecido. Os fatos, né? O que a gente sabe. Sim, o conhecimento consensual. Pois é, mas pensando um pouco além, como será que as ontologias poderiam evoluir para representar não só o que é conhecido, mas também a incerteza, ou as nuances, ou até o conhecimento que está em disputa? Tipo, conhecimento que não é preto no branco. Exatamente. À medida que a IA começa a lidar com problemas sociais, científicos, que são bem mais complexos, ambíguos, talvez precise de ferramentas para representar essa complexidade toda. Fica aí algo para a gente pensar, né? Como estruturar o que ainda não é consenso.